Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Marques e mais uma vez aqui para deixar uma palavra ao seu coração. Seja muito bem-vindo ao meu canal, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo a todos que se inscreveram no meu canal. Essa semana nós batemos mais de 100 inscritos. Para muitos pode ser um número pequeno, mas para nós é uma vitória, é uma alegria mesmo. E por isso quero deixar meu agradecimento a todos que se inscreveram no canal, a todos que curtiram, compartilharam, a todos que têm dado essa força, sim, ao nosso trabalho aqui, tá? Que Deus possa mesmo recompensá-los ricamente. E a você que não é inscrito nesse canal, quero te convidar. Se inscreva, compartilha, curte, porque eu creio que Deus tem derramado grandes mensagens para abençoar o seu coração, para transformar a sua vida, a sua família. É só acompanhar aí, eu vou deixar uns links de algumas mensagens aqui no final do vídeo. Tá bom? E hoje eu quero meditar com vocês aqui um texto que tem falado muito ao meu coração durante essa semana, que é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, que diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que a igreja de Corinto, ela passou por muitos problemas. Quem fundou esta igreja foi o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária e com o passar do tempo, a igreja foi sofrendo vários ataques. E além dos ataques externos, a igreja começou a ter na sua vivência uma série de pecados. Por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta, Paulo vai corrigir a igreja em vários pontos, em vários aspectos que eles estavam pecando contra o Senhor na sua vivência. Um desses pecados era a divisão. O pessoal da igreja de Corinto diziam: uns são de Paulo, outros de Apolo, alguns de Pedro e outros de Cristo Jesus. E na disputa de cada um defender o seu lado, o seu pregador favorito, de defender a sua vertente teológica, eles começaram a questionar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Eles começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Eles começaram a dizer: Paulo não é apóstolo, porque ele não foi chamado como o apóstolo Pedro pessoalmente por Jesus. Paulo, ele não é apóstolo, porque ele não andou pessoalmente com Jesus como Pedro andou. E eles começaram a descredibilizar a autoridade apostólica de Paulo, porque eles queriam ridicularizar a mensagem dele pregada. É muito o que acontece nos dias de hoje. Primeiro, eles difamam o nome para descredibilizar a mensagem. Eles queriam fazer isso com o apóstolo Paulo. Por isso que no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai argumentar uma defesa disso. Não que ele precisava fazer uma defesa pessoal. Paulo não estava preocupado com a sua reputação. O apóstolo Paulo ele estava preocupado com as pessoas se desviarem da mensagem que ele tinha pregado, das pessoas abandonarem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que por meio do seu ministério ele ensinou a igreja. E aí, em defesa da mensagem, em defesa da verdade do evangelho, o apóstolo Paulo começa a argumentar defendendo o seu ministério apostólico. Ele vai começar dizendo o seguinte: será que eu preciso agora novamente me recomendar a vocês?
Quando eu estive com vocês a primeira vez, vocês viram que a mensagem que eu lhes preguei, ela não foi somente de conhecimento humano. Ela não foi somente em argumentação filosófica ou teológica, ou só de um aspecto teórico da igreja. Não, eu estive com vocês no poder do Espírito Santo, com a presença de Deus. Por meio da minha mensagem, vocês experimentaram muitas maravilhas, milagres, prodígios, e isso foi o aval que fizeram vocês virem a Cristo, aceitarem a mensagem, a se converterem ao Evangelho do Senhor Jesus. Agora, depois de tanto, vocês precisam de novo que eu me recomende a vocês? Aí ele falou, aqueles que precisam de uma nova recomendação, é só olhar vocês mesmos. E aí ele usa a analogia da carta. Paulo ele vai dizer, vocês são uma carta escrita pelo meu ministério. Ele vai dizer que Deus, por meio do ministério do apóstolo Paulo, escreveu a mensagem do evangelho no coração das pessoas, no coração dos crentes daquela igreja. Ele usa a analogia da carta e é interessante que a carta, ela tem 3 aspectos, né? Ela é uma pessoa que escreveu, contendo uma mensagem para alguém que vai receber. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Deus é o autor, eu fui a caneta, a pena, o Espírito Santo é a tinta, e o coração de vocês foi o papel que ele escreveu as palavras do Evangelho. Ele também usa um paralelo, ele fala, vocês receberam a palavra do Evangelho pelo nosso ministério, não escrita em tábuas de pedra. Ele faz uma alusão às tábuas de pedra da lei de Moisés, lá no Monte Sinai. Ele fala, não foi dessa forma, não foi algo externo que foi dado a vocês, não é mais agora uma lista de ordenanças que vocês têm que obedecer, como um escravo, como alguém que só obedece por causa de um mandato. Não, o coração de vocês foi transformado pela palavra do Evangelho, ela foi escrita nos vossos corações e isso deu a vocês uma nova disposição de alma, ela deu uma nova disposição de vida, uma nova consciência a todos vocês. É diferente das tábuas de pedra, não é mais um rudimento externo, agora é uma disposição interna, agora é uma disposição interna por causa dessa vivência do Espírito Santo no coração. É por isso que ele vai dizer, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, ela apontava ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Quando a gente lê os 10 mandamentos no capítulo 20 do Êxodo, você vai ver a palavra de Deus, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, era não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, porque o salário de todos esses pecados era a morte. Por isso que a letra mata, ela aponta o nosso pecado e nos sentencia à morte. Mas Cristo veio com o Evangelho e escreveu no nosso coração uma redenção, uma nova vida. Por isso que a palavra Evangelho é boas novas. Quando estávamos caídos, condenados pelos nossos pecados, o sangue de Jesus nos lavou, essa mensagem de redenção nos alcançou e foi escrita no nosso coração. E isso transformou a nossa vida, nos deu uma nova disposição de mente, nos construiu uma nova consciência, imprimiu em nós um novo sistema de valores, um novo sistema de crença, e por isso temos agora uma nova vida com Jesus. Mas para frente, no capítulo 5, no versículo 17 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A novidade do Evangelho, quando ela encontra o nosso coração, ela nos dá uma nova vida, ela nos vivifica de novo. Por isso que ele fala, a letra mata, mas o Espírito nos vivifica, porque ele nos dá uma nova vida. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo usa, que eu acho lindo, é que toda carta ela tem um selo. E a Bíblia diz que Deus selou a nossa vida com o Espírito Santo.
essa vida do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo, esse envolvimento que o Espírito Santo faz com a vida da gente é que produz toda a transformação, é que produz arrependimento. O Senhor Jesus diz que o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração para essa nova vida. É por isso que é pela mensagem pregada que o Espírito Santo invade o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, Deus, pelo Espírito Santo, escreve no nosso coração as mensagens, as boas novas do Evangelho, e isso transforma a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo diz, vocês são uma carta viva de Cristo Jesus. Ele diz, vocês estão demonstrando que são uma carta de Cristo. As pessoas que nos conheciam antes, quando nos olham hoje, falam, a vida mudou. O que aconteceu? Quando eles começam a nos ler, eles vão entender, foi Deus que fez isso. A marca da escrita de Deus na nossa vida e que transformou a nossa existência, só Jesus podia fazer. Por isso que nós nos tornamos esta carta viva. E uma verdade, para terminar, o apóstolo Paulo faz uma aplicação linda, que ele diz, primeiro, Deus me encontrou no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e escreveu no meu coração as mensagens do Evangelho, o arrependimento, a transformação, a conversão, e fez de mim uma nova vida. E com isso, vivendo diferente, eu comecei a ser transformado de carta a pena. Então, aquilo que Deus escreveu na minha vida, quando as pessoas começaram a enxergar as transformações em mim, essa mesma caneta que escreveu o meu coração, começa a escrever o coração das pessoas. Por isso que o nosso testemunho quanto cristão, ele é tão importante. É algo que a gente precisa prestar mais atenção, é algo que a gente precisa se dedicar mais, porque é no transparecer do que Deus escreveu no nosso coração que vai escrever muitos corações que nos cerca. Então eu quero te dizer nessa palavra, eu quero te encorajar a deixar Deus escrever as verdades do Evangelho no teu coração, a deixar Deus fazer de você uma carta e escrever em você as verdades eternas, as promessas, os arrependimentos e as maravilhas que o Evangelho tem que as maravilhas que o Evangelho tem a nos proporcionar com essa novidade de vida. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua casa, escreva em você uma nova história, transforme a sua vida mesmo, faça de você um testemunho vivo da obra redentora de Cristo e que isso possa transformar muitas e muitas vidas, da sua casa, dos seus amigos, daqueles que te cercam, possam, quando ler a sua história, dizer, foi Deus que escreveu nele uma nova história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.